ao Senhor. Irmãos, nós damos graças a Deus por estarmos mais uma vez na casa do Senhor para te adorá-lo, para glorificar o seu santo nome, louvá-lo, orar, bendizer a Deus, porque Ele é gracioso para conosco e tem tido misericórdia das nossas vidas e tem nos ajudado nas nossas lutas e nas nossas tribulações. Por isso nós somos gratos ao Senhor mais uma vez de podermos estar assentados nas cadeiras da sua casa, adorando a Deus diante da sua graça, diante da sua beleza. Por isso nós louvamos a Deus por tudo. Esses ventiladores hoje, irmãos, eles estão bem fracos. Sabemos por quê, né? Alguma queda de energia, alguma coisa aconteceu. Eles são mais fortes e eles não estão refrescando, né? Bem fracos, a gente não sabe. Vamos ver o que vai acontecer. Bem, irmãos, hoje nós vamos falar sobre santificação. Então nós vamos abrir nossas Bíblias em primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Vamos ler somente um único versículo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, somente este versículo. Vamos ler a palavra de Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai soberano, que está nas alturas dos céus, sincronizado entre os anjos, assentado no seu trono de glória, de poder e graça. Há um Deus santo, um Deus justo, misericordioso, nós invocamos a Ti nesta noite, teu gracioso nome. Pai eterno que estás no céu, que os teus olhos nesta noite mais uma vez possam estar sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que aqui estão. Nós viemos aqui para te adorar diante da sua beleza, glória e majestade. Há um Deus que é santo, há um Deus que é justo, há um Deus que é misericordioso em glória e em poder. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajude nesta palavra, nesta noite, que o Espírito do Senhor nos conduza às verdades das Escrituras, que nós possamos compreender, ó Deus, cada vez mais e entender mais de Ti, compreender mais da Sua palavra, que esta possa, Senhor, fazer efeito poderoso nas nossas vidas. Nós contamos com a Sua ajuda, ó Deus. Venha, Senhor, com graça sobre nós, que o Espírito do Senhor Jesus venha nos alimentar nesta noite com a Tua palavra, que o nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, venha ser enaltecido aqui nesta noite. Viemos aqui para te adorar, ó Deus, para glorificar o Teu santo nome. Aplica, Senhor, em nossos corações a Sua palavra. Nos ajude. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Santificados em Cristo. Quando Adão e Eva, irmãos, caíram, a primeira coisa que Deus fez com eles e em suas vidas foi santificá-los. Esse foi o primeiro passo. Deus julga eles, julga a causa deles, cobre eles a nudez deles, Deus dá o veredito para eles e traz eles para a
sua presença, restaurando a sua comunhão com Deus. Esse foi o primeiro passo que Deus fez. Eles eram santos, eles eram sem pecado, mas assim que cai, Deus automaticamente entra e restaura a vida espiritual novamente. Deus, é a vontade de Deus que eles sejam restaurados, que eles sejam levantados. E isso é a primeira coisa que Deus faz. Primeiro julga eles e os traz eles então para a presença dele, para voltar àquela comunhão que ele tinha antes com eles. Então Deus primeiro ele condena o pecado na vida do homem, e depois ele santifica o homem para estar ao lado do homem. Assim é a vontade de Deus. Então santificação significa o quê? É consagrar, é separar. Deus tira o homem do pecado, consagra o homem, santifica o homem e coloca ele do lado dele. É assim que Deus trabalha. E assim Jesus Cristo fez com a sua igreja. Ele santifica a igreja, e através da sua palavra ele purifica a igreja. Ele separa a sua igreja deste mundo, ele santifica, ele renova esta igreja pelo poder da sua palavra. Assim é a vontade de Deus. No primeiro encontro com Cristo, nós somos santificados. Quando nós não tínhamos conhecimento de Deus, nós tivemos o nosso primeiro encontro com Cristo, e nesse encontro com Cristo nós somos santificados. Esse foi o primeiro passo. Mas só que isso não foi tudo nas nossas vidas. A partir daí, dessa santificação, é necessário que a gente venha nos esforçando, porque há uma progressão, há um crescimento, e é necessário que cresçamos na santificação. Não há possibilidade de crescermos na justificação e nem na regeneração, mas na santificação nós precisamos ir crescendo. Ou seja, nós precisamos ser mais santos hoje do que fomos ontem, ser mais santos amanhã do que hoje. Precisamos crescer em santificação. A Bíblia diz que Enoque, ele foi levado por Deus, porque ele andava com Deus. E a Bíblia diz que Elias foi levado no redemoinho de fogo, e ele foi levado também para o seio de Deus, porque eles eram santos, e Deus tem vontade que os seus santos estejam com ele. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Eles levavam a vida santificada, separadas para Deus, por isso foram levados para estar com ele. Deus os tomou para si. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Tamanha era a santidade que havia, a santificação que havia na vida de Enoque. Então Deus toma para si aqueles que são santos, aqueles que estão perfeitos, aqueles que são totalmente distanciados do mundanismo, dessa vida mundana. Por isso, irmãos, esse é um dos maiores atributos de Deus, é a santidade. Esse é o maior atributo de Deus, a santidade de Deus. E Deus, então, Ele quer que os seus filhos santificados estejam ao seu lado. É isso que nós vamos ver neste sermão. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? O que Deus quer para nós? Qual o caminho que nós estamos trilhando? Se é o caminho da santificação. Nós sabemos que estamos vivendo nos dias muito difíceis, onde que tem muitas heresias, as igrejas estão lotadas, mas quase não se fala mais de santificação. Não se fala mais contra o pecado. Esses são os tipos de tema que não se pregam quase mais nas igrejas. Eles não se preocupam em pregar sobre santificação. Esse é um tipo de tema, é um tipo de pregação que dá a impressão que afugenta muitos crentes de hoje. Por isso os cristãos, a maioria, são mundanos, não são fiéis, sabe? Eles não têm uma vida totalmente distanciada do mundo. Eles compartilham com o mundo, eles convivem com o mundo, eles amam o mundo.
A língua deles, como diz a Bíblia, são pessoas mortais. Eles não têm uma vida santificada, e muitos estão vivendo desse jeito, irmãos. São crentes totalmente mundanos, que estão envolvidos com o mundo, estão envolvidos com esse sistema, com essa sociedade. Mas não é isso que Deus tem um propósito para a sua igreja, para os seus filhos, de maneira alguma. Deus quer que os seus santos, os seus filhos, sejam santificados, sejam transformados, realmente santificados pelo seu poder, para que um dia possa estar com Ele. Nós vemos aqui então, neste versículo, o mesmo Deus de paz. Paulo começa nessa oração falando o mesmo Deus de paz. Observe que no capítulo 4 Paulo está falando sobre santidade. Se os irmãos lerem os textos do capítulo 4, vamos ver que Paulo está falando de santidade. Ele entra no capítulo 5 falando sobre a vinda do Senhor, e no versículo 23 do capítulo 5, então ele faz essa oração maravilhosa, essa oração poderosa que ele fala aqui. Ele diz: o mesmo Deus de paz. Vejamos que há mais de 700 anos antes de Cristo, Isaías havia profetizado sobre o nascimento do Filho de Deus, dizendo: esse menino será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E aí ele fala: e príncipe da paz. É o Filho de Deus. Essa criança, ela seria o príncipe da paz, aquele que emana paz, aquele que tem paz. E com muita frequência também o apóstolo Paulo, ele usa essas frases constantemente para distinguir o Deus das Escrituras. Paulo entende que o nosso Deus é o Deus de paz, é o Deus que promove a paz, é o Deus que tem poder para colocar a paz sobre a sua igreja. Então ele diz em Romanos, no capítulo 15, no versículo 33, e o Deus de paz seja com todos vós, amém. Em Romanos 17, no versículo 20, ele diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 9, na parte B, ele diz: o Deus de paz será convosco. E em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 20, o escritor diz o seguinte: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna fez ressuscitar o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor. Vejamos então que a Bíblia, ela mostra um Deus que é um Deus de paz. E Paulo inicia essa oração pedindo em favor dos Tessalonicenses, em favor dos Tessalonicenses ao Deus de paz. Essa frase, irmãos, de Deus de paz significa que Ele é a fonte, que Ele é o doador da paz, que só Ele pode doar essa paz. O nosso Deus é o Deus da paz, mas somente para aqueles que deixaram de fazer guerra contra Ele, porque o mundo está em guerra contra Deus. O mundo é inimigo de Deus, eles não amam a Deus, eles não querem nada com Deus, são inimigos número 1 de Deus, eles não fazem a vontade de Deus. Então para eles não é um Deus de paz, porque eles estão em guerra com o Senhor nosso Deus. Portanto, essa paz, irmãos, não é uma mera calma ou tranquilidade, ela é concebida na reconciliação com Deus. Como que você alcançou essa paz? Porque você era uma inimiga de Deus, você era inimigo de Deus, nós éramos inimigos de Deus, mas nós fomos reconciliados, nós voltamos para este Deus e deixamos agora de ser inimigos. Por isso, Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que nós alcançamos é porque ela foi comprada lá na cruz do Calvário, para que nós alcançássemos esta paz. Há muitos crentes, irmãos, que infelizmente deixam o Senhor, deixam a igreja, porque não conseguem absorver essa paz, não conseguem ter o entendimento dessa paz, e vão para este mundo, vão para procurar outros caminhos, se aventurar, e não sabem que vão passar por grandes tribulações,
por grandes perturbações, não têm paz no coração deles. Efésios, no capítulo 2, versículo 14, Paulo afirma: porque Ele é a nossa paz. Então este Deus é a nossa paz. A paz estabelecida na reconciliação com Deus, Ele é o que? Apesar dessa reconciliação, esse é o tema do Evangelho, é a paz com Deus. Em Atos 10:36, a palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. O Evangelho é o Evangelho da paz. Efésios 2:17, vindo Ele, evangelizou a paz. Efésios 6:15, e calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. E Romanos 10:15, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. E o próprio Cristo afirma que Ele é a própria paz em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Deus, então, irmãos, Ele promove a paz com o homem pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Assim Ele pode reconciliar consigo o mundo. Antes nós éramos estranhos, nós éramos inimigos do entendimento por causa dos nossos pecados, mas agora fomos reconciliados pelo seu corpo da morte, por causa da morte de Jesus na cruz. Assim podemos ser apresentados perante eles como santos, irrepreensíveis e inculpáveis, porque nós alcançamos esta graça, essa misericórdia do Deus de paz. Bendito seja o nosso Deus, o nosso Pai que nos comprou e nos redimiu dos nossos pecados. Por fim, entendemos que a santificação vem em nossas vidas quando estamos o quê? Em perfeita harmonia com Cristo, pela paz, pelo Deus de paz. Meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Nós temos a paz que o mundo não tem, porque nós somos santos, porque nós somos santificados, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e alcançamos essa paz, essa alegria, essa felicidade, essa paz interna, que nós vamos ver um pouquinho aqui mais para frente. Então Pedro entende, Paulo entende que é o Deus de paz. Mas o que esse Deus de paz faz? Ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique. Vos santifique. Vejamos que é Ele quem nos santifica, é Deus quem nos santifica, é Cristo quem nos santifica, e isso é uma verdade. Quem nos santifica é Jesus, pois não temos o poder de nos santificar, mas isso não significa, irmãos, que nós não podemos fazer nada. Cristo nos santifica, sim, é Ele que nos coloca como santo, mas não significa que devemos cruzar os braços. Agora é Ele quem santifica, não. A Bíblia nos exorta a viver uma vida cristã com esforço. Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12, no versículo 11: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. Olhe bem o que está dizendo em Hebreus: até o fim, para a completa certeza da esperança. Aí ele fala no versículo 12: para que vos não façais negligentes. Nós não podemos ser negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então nós precisamos nos esforçar. O quietismo afirma que o cristão deve ser passivo no crescimento espiritual. Essa é a visão do quietismo, não se deve fazer nada. E o quietismo ensina que devemos praticar uma autodisciplina para alcançarmos a piedade pessoal. Vemos que existe então um contraponto do quietismo e do pietismo. Os quietistas desprezam o esforço e tornam-se apáticos espiritualmente. Eles não conseguem entender essas coisas, eles se tornam frios em relação à obra de Deus, porque eles esperam alguma coisa sobrenatural acontecer na vida deles. Deus faz tudo por nós, eles dizem, devemos somente deixar o Espírito Santo trabalhar e assim teremos a vitória. Isso é a posição quietista. Mas os pietistas já exageram. Eles pensam que o ativismo
deles os tornarão mais santos. Como? Eu vou jejuar muito, né? Tipo assim, eu vou orar muito, eu vou ler bastante a Bíblia, e vou ser disciplinado, e o nosso esforço fará nós alcançarmos uma vida santa. Isso também é um outro perigo. Ou seja, eles não conseguem entender. Ele fala, é o nosso modo de vestir, é o nosso modo de comer, não tocar, guardar dias especiais para nós alcançarmos a piedade. Assim a tendência é o que? É incentivar o orgulho e cair no legalismo. Essa é a ideia pietismo, irmãos. Acha que o amor de Deus para com eles vai ser maior quando eles fazem essas coisas. Deus, irmãos, não vai nos amar mais essa semana, porque nós estamos na semana do jejum. Deus não vai te amar mais porque você leu a Bíblia hoje, de maneira alguma. O amor de Deus, ele continua no mesmo grau para com você, porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus, Ele que te comprou, Ele que te resgatou, é Ele que te santificou a sua vida. Então Ele zela por você, Ele nos ama normalmente. Então o nosso modo de vestir, irmãos, aquilo que nós fazemos, não significa que vamos conseguir ser mais santos, de maneira alguma, né? Nenhum dos dois lados então é bom, nem o quietismo e nem o pietismo. Mas a Bíblia mostra então que o equilíbrio. O que devemos fazer? Vejamos Filipenses no capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Versículo 12: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, ele fala, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação com temor e tremor. É você que trabalha em favor da sua santificação, é você que trabalha em favor da sua vida de piedade, é você que vai se esforçar para que você seja mais santo. Mas veja agora no versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, o que? Tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Agora já entra Deus também trabalhando na sua vida, te santificando diante do seu esforço em que você deseja e quer buscar a santificação. Então vejo que temos os dois lados, o nosso esforço com a ajuda de Deus. Assim nós alcançaremos mais um grau de santificação quando isso acontece nas nossas vidas. Portanto, irmãos, a santificação vem pelo esforço do crente unido ao poder liberado por Deus em nossas vidas. Nós nos esforçamos e Deus libera o seu poder sobre nós. Por isso que as nossas orações, elas precisam ser feitas com sinceridade. Os nossos jejuns, eles precisam ser feitos com sinceridade, com verdade, com coração, com a nossa alma, se entregando verdadeiramente a Deus. É isso que vai fazer a diferença, mas não o nosso jejum em si, mas é a sinceridade, é o propósito do coração, é que vai fazer a diferença diante de Deus. Paulo disse, eu trabalhei muito. Paulo falou em 1 Coríntios no capítulo 15, no versículo 10, ele disse, trabalhei muito, mais do que todos eles, mais do que todos os apóstolos. Ele fala, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus sempre presente na vida do crente. Devemos nos esforçar com nossa energia para nós servirmos a Deus, irmãos, com diligência. Precisamos nos esforçar, mas ao mesmo tempo é Ele que trabalha em nós, é Ele que nos leva a vir para a casa do Senhor, é Ele que nos leva a uma vida de santidade, quando nós também nos esforçamos para fazer a vontade de Deus. Isso nós vamos alcançando um grau de santificação, de verdade, de pureza, de piedade em nós. O nosso coração se torna mais o quê? Flexível. O nosso coração se torna mais puro perante Deus, quando assim acontece nas nossas vidas. Vejamos então que
que essa é a vontade de Deus, né? Que o Deus de paz vos santifique. Agora ele diz o seguinte: vos santifique em tudo. Essa santificação de Deus, ele vai abranger todo o nosso ser. Ele não vai santificar somente a nossa mão, ou os nossos pés, os nossos olhos, não. Ele quer santificar todo o nosso ser. Ele fala: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É Deus que te separa em tudo, para tudo. É Deus quem te separa. Vejam só, quem entrega o coração ao Senhor, irmãos, obviamente está entregando todo o ser. Quando nós entregamos o coração para Deus, você está entregando todo o seu intelecto, toda a sua força, toda a sua capacidade mental, todo o seu corpo, toda a sua vida, porque o coração, como disse em Provérbios, Salomão falou no Provérbios 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aí ele fala, vírgula, por quê? Porque dele procede as fontes da vida, ou as saídas da vida. Então é do nosso coração que procede a vida, é do nosso coração que procede toda a nossa felicidade. Por isso o coração precisa estar o quê? Santificado, entregado, totalmente entregue para Deus. Muitos dizem, irmãos, que entregaram o coração para Cristo, mas infelizmente a vida deles, a gente não vê nenhum bom comportamento. Entreguei o coração para Cristo, mas o comportamento deles não mostram isso. Eles não têm uma vida de piedade de forma alguma. A oração de Paulo em favor dos Tessalonicenses era que eles fossem santificados em tudo, em todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente ou inteiramente completo. Todo o espírito dele, toda a alma, todo o corpo, todo o ser precisa ser o que? Transformado, regenerado. Essa palavra plenamente que é usada aqui no grego significa holotes, ou holotes, de holos, que é tudo ou todo completo, e telos, que vem de fim, consumação, ou seja, por completo, completo até o fim, absolutamente perfeito, totalmente completo, completo por inteiro. Deus não aceita meio termos na nossa vida, ou somos santificados ou não somos santificados, ou somos puros e piedosos ou nós não somos puros e piedosos. Deus quer todo o nosso ser santificado, não somente as nossas mãos ou os pés, de maneira alguma. Ele quer todo o nosso ser, e vem de dentro para fora. Irmãos, a pessoa ela pode muito bem, talvez, até colocar roupa de crente, pode raspar a cabeça, ele pode fazer uma aparência externa muito séria, que parece que realmente um santo é uma santa, mas isso não significa nada. Se o coração, se o espírito e a alma não estiver santificado, o corpo nunca será santificado, porque a santificação, irmãos, ela vem de dentro para fora. Você conhece muita gente, nós vemos muitos crentes, irmãos, que têm aparência. Lembro-me que quando eu fazia o trabalho lá no presídio, nós estávamos no culto lá, e tinha uma irmã que todos os cultos ela aparecia com aquele roupão, aquele saião arrastando, e parecia realmente uma profeta de Deus, até que um dia nós descobrimos que realmente, você está rindo aqui, até que um dia nós descobrimos que ela estava envolvida com adultério com um dos presidiários. Na outra semana eu cheguei e falei, irmã, preciso conversar com a irmã. Ela falou, o que é? E era que mais falava em línguas, era que mais profetizava, era que mais pulava, era que mais fazia acontecer no nosso meio. E todo mundo, nossa, essa irmã aqui, né? Eu era líder daquele grupo de irmãos ali. O que aconteceu, irmã? Preciso conversar com a irmã. O que foi? Os presidiários dizendo que todas as horas, na hora que tem o recreio, você está ficando na sala lá com um dos presidiários. Ela começou a chorar, caiu em pranto, falou, meu irmão, realmente eu estou, já vem um ano que eu estou fazendo isso aqui. E ela chorou, reclamou, e choramingou. Ele falou, irmão, o que eu posso dizer é o seguinte, confesso ao seu pastor, aqui você não vai receber mais uma oportunidade. Então, irmãos, a santidade, ela não está na aparência. Porém, quem é santificado interiormente, ele vai se vestir com pudor.
ele tem caráter. Ela vai santificar a sua vida externa. Ela não vai andar com roupa curta, ele não vai andar pelado por aí nas beiras de praia. Ele tem pudor, porque ele tem temor diante de Deus, e a sua vida é santificada internamente. Mas ninguém consegue enganar Deus exteriormente. Se fosse assim, irmãos, as pessoas mais santificadas dessa terra seriam os muçulmanos, as muçulmanas, porque elas, temor que elas usam, só os olhinhos para fora, né? Não vê nem o olhinho delas, e aquilo ali não é santidade nenhuma. Então a santidade está no interior, do homem interior encoberto, diz Paulo. A santificação, ela vem internamente, purificado pelo sangue do Cordeiro, de dentro para fora. Aí o exterior vai revelar o seu interior. Não adianta ter aparência, porque uma hora a casa cai. A pessoa vai enganando, dizendo que é crente, mas ela não suporta o mundo, ela ama o mundo, ela quer o mundo, então ela não é santificada interiormente. Ela está na casa de Deus, mas ela é mundana, é depravada, é mentirosa, é cheia de vaidade, é cheia de preconceito, é cheia de problema, e no mundo ela se sente melhor do que dentro, às vezes, da casa de Deus, porque não é santificada interiormente. Essa santificação ela precisa vir de dentro para fora. Então ela precisa de quê? De ser completo até o fim. Esse termo significa absolutamente perfeito, totalmente completo, completamente inteiro, ou seja, não pode faltar nada. Todas as partes precisam estar completas, implica totalidade e a ideia de completude. Irmãos, houve uma época nas igrejas que a gente media a espiritualidade, as pessoas mediam a espiritualidade daquele que falava em línguas estranhas. Falou línguas estranhas é santo, sabe? Aquele que pulava e sapateava, esse aí é o mais santo. Assim que era medida a espiritualidade por ignorância, uma ignorância muito grande. Então o que tem de gente que fala em línguas estranhas, o que tem de gente que profetiza, mas está com a vida totalmente profana, irmãos, mentirosa, a vida toda, igual puleiro de pato, né? Isso não significa que é santidade, isso não significa que é pureza. A pureza vem através de uma vida de oração, de santificação, de jejum, de consagração, de uma vida de temor diante de Deus, e temor pela palavra de Deus também. Assim se alcança a santificação. Então a oração de Paulo era para não deixar escapar nada do poder do santificador. Senhor, eu quero que esse povo de Tessalônica que seja completamente santo, perfeito, não falte nada. Essa era a oração do apóstolo Paulo, que eles fossem completos, totalmente santificados, espírito, alma e corpo. A ideia é atingir totalmente até o fim, o objetivo pretendido. Nenhuma parte ficaria sem ser alcançada. Toda parte do ser precisa ser santificado. Santificação no olhar, santificação no pensar, precisa ser santificado. É semelhante ao sol, irmãos, que ele vai chegando, e ele vai nascendo, e quando ele chega ao meio-dia, ele está no seu fulgor maior, ele está na sua glória maior. Assim é a vida do crente. A gente começa de baixo, começa de pequeno, e vai crescendo, até se tornar um dia melhor, um dia de glória, como o sol no seu esplendor do meio-dia. Isso é uma santificação. É trágico dizer, mas é verdade que muitos estão acomodados e satisfeitos com o cristianismo parcial. O que tem de crente, irmãos, que se diz crente, mas ele acostumou com a vida parcial, ele gosta daquela vidinha dele, ele não quer sair daquele comodismo dele, porque ele tem medo, ele não quer santificar, ele quer o mundo totalmente, e isso está acontecendo, e isso a gente tem visto, por isso não quer mudança, né? Então, algumas partes da vida dela, da vida dele, ainda são mundanos. Eles são mundanos. Tem ímpios que dão melhor testemunho que muitos crentes, irmão. Há ímpios que dão, às vezes, bom testemunho, mas não são puros, não são santos, mas às vezes não servem testemunhos morais. Infelizmente. Então eles ainda amam o mundo, e com isso eles podem perder o amor do Pai, porque quem ama o mundo
amor do Pai. O amor do Pai, irmãos, não pode estar onde a concupiscência da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida não pode estar ativa na vida de um crente, de maneira alguma. O crente não pode, tem que estar livre dessas coisas. A santificação interior, ela precisa ser completa, totalmente completa nas nossas vidas. Os pensamentos e imaginações devem ser o quê? Consagrados. Pensamentos profanos devem ser tirados. Todo o nosso intelecto deve ser usado no serviço de Deus. Devemos estar totalmente puros. Se nós formos olhar celular, irmãos, computador, o que as pessoas estão usando nas redes sociais, estão envolvidos com tanta pornografia, com mentira, sabe? Dentro da igreja é santo, mas lá fora estão totalmente mundanos. Precisa estar totalmente santificado. Esse é o processo de Deus. A consciência deve ser disciplinada pela palavra e pelo Espírito Santo, para que o orgulho e as paixões mundanas sejam reduzidas a nada. Irmãos, aonde tem o orgulho, aonde tem as paixões mundanas, Deus não opera, Deus não trabalha, Deus não está ali naquele lugar. Deus não está no corpo onde tem a imoralidade, onde tem e mostra as coisas relacionadas à sua obra. Deus não está ali, não adianta. Para Deus não tem meio termo, irmãos. Ou nós somos santos, ou nós somos imundos. Por isso Ele já separou a igreja. Nós somos um povo especial, separado, um povo de boas obras, diferenciado. Somos diferenciados no falar, no proceder, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos negócios, honestidade, na escola, no trabalho, em casa, onde quer que seja. Precisamos ser honestos diante de Deus e do mundo. A nossa vida precisa ser pura para agradar a Deus, para nós alcançarmos esta graça de Deus. E isso é a vontade de Deus, irmãos, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo completa: e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso que em santificação e honra. Santificação e honra. E no versículo 7 ele diz: porque não nos chamou Deus, para a imundícia, mas Deus nos chamou para o quê? Para a santificação. Deus nos chamou para sermos santos, irmãos, porque o reino dele é santo, porque ele é santo, porque nós vamos estar diante de anjos de Deus que são santos, e lá não entra nada imundo. E só a santificação que é possível nas nossas vidas. Então Deus nos chamou para ser santos em toda a nossa maneira de viver. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 8, Paulo disse: portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, desprezar a doutrina, o ensinamento da santificação, é uma das maiores doutrinas do cristianismo, é a doutrina da santificação, que não se prega mais nas igrejas, que não se fala mais nisso. Desprezar essa doutrina é desprezar a Deus, porque este é o único caminho aonde nós poderemos um dia encontrar com o nosso Senhor, que é santo. E Paulo então continua ainda no versículo 23, ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis sem culpa alguma. A santificação em Cristo, irmãos, é a garantia que nós não devemos mais nada a Deus. Foi tudo pago, nós não somos mais culpados, somos irrepreensíveis aos olhos de Deus, porque Ele vê agora em nós a justiça de Cristo, estabelecida pela obra da cruz na sua morte. Agora que nossas dívidas foram pagas e a santificação revela isso, estamos aptos agora para ir ao seu encontro. Deus nos santificou para irmos ao encontro dele. Por isso somos santos, somos irrepreensíveis. Não tem repreensão nas nossas vidas, não há culpa mais em nós. Quando Deus olha para você,
para a nossa vida, ele vê o sangue de Jesus, que na cruz foi derramado para nos redimir de todos os nossos pecados. Não há mais culpa, nós somos irrepreensíveis diante de uma geração totalmente mundanizada, diante de uma geração totalmente corrompida. E essa conversão que Deus, essa santificação que Deus faz do homem é tão primordial, é tão profunda, irmãos, que às vezes nós não entendemos como Deus trabalha. Eu lembro-me que quando eu estava no processo de conversão, que quando eu estava envolvido com as drogas, com bruxaria, que eu fazia os despachos, que eu fazia coisas que eu evocava Satanás, as drogas, as bebidas alcoólicas, eu estava no processo, Deus estava trabalhando na minha vida lá no mundo, o Espírito Santo trabalhando na minha vida. E o que acontecia comigo era o seguinte: quando eu saía fora dessas coisas, eu me sentia bem, e quando eu voltava, eu me sentia mal. Deus estava trabalhando no meu ser, e lá no mundo Ele já estava me santificando, me separando, totalmente trazendo a minha vida para a sua presença. E quando isso aconteceu, irmãos, quando eu cheguei diante de Deus, eu não tinha mais prazer no mundo. A primeira coisa que eu fui, quando Deus trabalhou na minha vida, a primeira coisa que eu fui fazer foi orar. Eu fui buscar a Deus. Eu não tinha mais prazer nas drogas, na bebida alcoólica, nas prostituição. Eu não tinha mais prazer naquelas coisas que eu praticava no mundo mais, porque eu estava agora santificado, transformado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. Eu levava uma vida totalmente mundana, promíscua, uma vida totalmente alienada de Deus. Era para eu estar no inferno há muito tempo, mas Deus usou de misericórdia e me santificou lá no mundo, antes mesmo de eu vir. Quando eu vi, Ele já estava me santificando na presença dEle. Deus faz assim conosco. Então é loucura, irmãos, dizer que temos o Espírito, se nós não estamos andando no Espírito. Há muitas pessoas que dizem: eu tenho o Espírito Santo, mas não andam no Espírito. É impossível isso acontecer. Então o selo estampado é a santificação, é a separação do pecado. Como que você prova que você é crente? Como que você prova que você realmente foi agora é salvo? É porque você é santificada, você é santificado. A maneira de você se portar na sua escola, no seu trabalho, é uma maneira totalmente diferente do que as pessoas vivem, porque você é uma pessoa salva, e você prova isso mostrando que você é santa, santo de Deus. Você não faz o que o mundo faz, você não pratica o que o mundo pratica, porque você pertence a Deus. A sua língua não fala bobagem, os seus pensamentos não são mundanos, os seus amigos vão te criticar. Por isso que esse mundo, irmãos, não nos compreende, não nos entende, nunca vai nos entender, porque nós temos uma vida santificada que bate de frente com este mundo pecaminoso, com esse mundanismo que eles têm aí. Então muitos dizem que são escolhidos de Deus, se orgulham disso, mas vivem em pecado, enganam a si mesmo, blasfemando contra Deus. A verdadeira santificação nos leva à humildade, colocando para fora toda arrogância. Assim não vemos nada em nós mesmos, senão fraquezas e defeitos. Mas as pessoas verão em nós, irmãos, que somos pessoas o que? Transformadas. Elas vão olhar para você e vão falar: nossa, como fulano está transformado. O caráter da pessoa agora é santo, é puro, com hábitos diferentes dos homens do mundo. Você é uma pessoa que agora, você olha para você assim, você não consegue entender o que Deus fez na sua vida, mas o mundo vai olhar e vai compreender: você agora é santo, você é santa. O mundo vai ver que você é totalmente diferenciado, e isso glorifica a Deus. Então, irmãos, é impossível de esconder uma luz no meio das trevas, é muito impossível de esconder. E uma simples feixe de luz no meio das trevas é o suficiente para iluminar às vezes todo o ambiente. Então a nossa luz, ela brilha no meio das trevas, neste mundo pecaminoso. Os crentes santificados, irmãos, eles têm o que? Uma percepção espiritual maior que os outros. Eles são mais sensíveis, eles percebem mais, conhecem mais, eles sentem mais, fazem muito mais, são mais fáceis para se arrependerem dos
seus erros, dos seus pecados. Eles acreditam mais à medida que crescem na vida espiritual. Então os crentes santificados, eles amam os irmãos, amam a igreja, ele ama as pessoas, ele ama o Senhor Deus, porque ele é santo, porque ela é santa, a vida dele é diferenciada, é piedoso, ela é piedosa, ela tem prazer nas coisas de Deus, porque é santo, porque é santa. Paulo exorta os irmãos em Corinto sobre isso. Ele diz: ora, o homem natural, o homem que não nasceu de novo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí ele fala: mas o que é espiritual discerne em tudo, e ele de ninguém é discernido. Pode ser mestre, pode ser teólogo, pode ter conhecimento em qualquer área da teologia, mas se ele não for santo, se ele não for santificado, não vale nada. Pode pregar bonito, pode falar bonito, pode se expressar bonito, pode comunicar, pode fazer o que for, pode ter um arranha-céu, pode ter um montão de igreja, mas se não for santo, não vale nada. Vejamos que Jesus falou para 7 igrejas da Ásia, e elas foram repreendidas, os seus líderes, e algumas delas, como a Laodiceia, que era milionária, e Jesus a repreendeu fortemente, porque eles eram imundos, mundanos, igrejas mundanas. Então a santificação, irmãos, ela não está presa à cultura, a entendimento teológico, não. A santificação está condicionada a uma vida diante de Deus, de pureza, de justiça, de verdade. É isso que está condicionado à nossa vida de santidade. Então quem não age desta maneira, ele é um cego espiritual, não tem entendimento das coisas de Deus. Então vejamos aqui que essa santificação, nós devemos ser o que? Irrepreensíveis, conservados, plenamente conservados, preparados, para quê? Para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja que o texto dá: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o objetivo da santificação? Por que Deus quer que nós sejamos santificados, irmãos? Porque Ele quer nós venhamos estar preparados para quando Ele vier buscar a sua igreja, para quando Ele vier buscar o seu povo. Então o fim da santificação é até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o fim da nossa santificação, esse é o objetivo da santificação, é estar preparado, irmãos, para o encontro de Jesus. Os crentes não têm paciência, não buscam a Deus para que possam esperar no Senhor essa vinda, e essa vinda do Senhor, nós precisamos estar o quê? Em santidade, em pureza, santificado. Não é isso que o texto diz? Então como vamos entrar em um ambiente, irmãos? Como vamos entrar no céu? Como vamos entrar no ambiente onde nós também não fomos acostumados, né? Como acostumar um gato dentro de um aquário? Como que você vai acostumar um peixe fora d'água? É muito impossível, não tem condições. Como vamos criar uma ovelha dentro de um chiqueiro? Ou como vamos criar um porco num pasto? Não tem condições. Então como vamos adentrar os céus se nós não estamos preparados para ir para o céu? Se o céu é lugar de santo, é lugar dos que são redimidos, como que vamos adentrar a um lugar puro como aquele? Como que vamos ter ambiente para aquilo? Por isso em Apocalipse 21, 27 diz o seguinte: não entrará na cidade coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Por isso o Espírito Santo arrebatará somente os santificados em Cristo. Esta palavra aqui, a vinda de nosso Senhor é reparos, ela está condicionada ao arrebatamento da igreja, irmãos. Jesus vai arrebatar os seus santos nos 4 cantos da terra, os santificados nele. Ele vai vir buscar aqueles que são santos. Ninguém vai conseguir se santificar de uma hora para outra.
voltando, vou santificar. Por isso que o arrebatamento, a doutrina da iminência do arrebatamento, é a doutrina fundamental das Escrituras Sagradas. É a segunda vinda de Jesus em glória, com poder, só que Ele virá para os santos, no abrir e fechar de olhos. Somente os que estarão santos, preparados, e vão ao encontro dele nos ares. Aqui Paulo disse: preparados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada que vai contaminar o céu, irmãos, nada vai contaminar o céu, não pode. A Bíblia diz que quem é injusto seja injusto ainda, e quem é sujo seja sujo ainda, e quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Em Apocalipse 22:11, e Cristo então afirma: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus vem buscar o seu povo, Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vem buscar os seus santos, os seus servos, aqueles que largaram o mundo, aqueles que não têm prazer neste mundo, aqueles que não têm prazer nesta terra, mas de servi-lo com verdade, com justiça, com seriedade, em santificação, esperando o retorno de Cristo, irmãos. Jesus pode vir a qualquer hora. Precisamos estar preparados na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, aqui na igreja, em cima do púlpito. Precisamos estar preparados, porque vai ficar milhares e milhares de crentes na terra, que levam a vida mundana, que levam a vida distanciada de Deus, e não estão tendo paciência nas nossas almas para esperar o Senhor Jesus Cristo, e levam uma vida mundana. Jesus vai arrebatar os seus e vai deixar os imundos para trás, que não estão preparados para o encontro dele nos ares. É isso que vai acontecer. Mas o mundo é louco, as pessoas são loucas, as pessoas são malucas, estão ouvindo o Evangelho, estão cantando dentro das igrejas, estão até mesmo tomando ceia, estão participando dos trabalhos, mas têm vidas mundanas, vida de adultério, de prostituição, de mentira, não estão preparados para o encontro do Senhor Jesus. Eles não sabem. Por isso que a Bíblia diz: nós devemos estar o quê? Apercebidos, porque o Senhor virá numa hora que nós não pensamos, uma hora que nós não sabemos. Nós não sabemos que hora Ele virá, mas Ele virá para nos buscar. Então, naquele dia glorioso, quando veremos o nosso Senhor face a face, o processo da santificação que será perfeito e completo, irmãos. Ali será completo a nossa santificação, para nós nunca mais pecarmos. Aí vamos adentrar na glória de Deus e nunca mais vamos pecar, nunca mais vamos ouvir essa palavra de pecado, nunca mais vai precisar falar de santificação, porque nós estaremos no reino de santificado, aonde mora o nosso Deus, que é santo. Portanto, como esperamos Jesus a qualquer momento, é uma grande motivação, irmãos, para levarmos uma vida santa. Nós não estamos aguardando o anticristo, nós não estamos aguardando a grande tribulação, nós estamos aguardando o Senhor Jesus. Ele vai nos arrebatar, Ele vai arrebatar a sua igreja. Ele fala: irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida santa, uma vida que ninguém pode nos repreender, ninguém pode apontar o dedo, pode te acusar, pode falar mal de você, porque vão te perseguir mesmo, mas não porque você tem uma vida mundana, não porque você tem uma vida imunda, mas é por causa da sua vida que é santa e acusa os pecados deles. É isso que Deus quer, que nós testemunhamos dele aqui nessa terra, debaixo da luta, debaixo do sofrimento, mais santo, mais santa, esperando o retorno de Jesus em glória. É isso que nós devemos fazer. Ele virá numa hora em que nós não pensamos. Nem você não sabe, nem eu não sei. Aquele dia, aquela hora, aquele momento, ninguém sabe, irmãos, ninguém sabe. Jesus disse que nem os anjos do céu não sabem, somente o Pai. Ele sabe o dia e a hora que este grande evento vai acontecer. Temos que ter cuidado para nós não ficarmos. Nossos pais subirem, os nossos filhos subirem,
os nossos maridos subirem, as esposas subirem e nós ficarmos. Precisamos ter muito cuidado com a nossa vida, precisamos ser santos, santificados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, fechando aqui então, a santidade, ela não pode nos salvar. A santidade não tem poder para nos salvar. A santidade não tem o poder de eliminar o pecado. Os melhores homens de Deus sentiram as suas misérias e sempre foram servos inúteis. A santidade não tem poder para nos salvar. O profeta Isaías, em uma visão gloriosa de majestade de Deus, vendo a majestade de Deus, os anjos voando e proclamando a sua santidade, Isaías disse: ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, versículos 3 a 5. E mais tarde Isaías pode dizer: mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Nós não somos perfeitos, a santidade não nos torna salvo. Nós precisamos aprender também isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Robert McCheyne nunca se contentava diante de Deus e constantemente se lamentava por causa dos seus pecados, e ele disse: até mesmo as nossas lágrimas de arrependimento estão manchadas pelo pecado. Portanto, mesmo em nossas imperfeições, mesmo nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, Deus requer de nós um esforço para nós nos achegarmos a Ele, e Ele se achegará a nós. Como seria a sua vida se Deus permitisse que você adentrasse no céu sem santidade? Digamos que Deus permitiria que você adentrasse no céu sem santidade. Ao lado de qual santo você sentaria? A sua vida não corresponderia com nenhum deles. Certamente você sentiria que ali não era o seu lugar, porque ali é um lugar de santo. A inquietação seria grande neste lugar santo, devido à vida mundana que levara na terra. Um santo de Deus na terra não tem prazer nas coisas deste mundo e não se sente bem em ambientes profanos. Quem não passa em companhia de Deus aqui na terra e não tem prazer nas coisas celestiais, jamais terá prazer no reino de Deus. Certa vez aquele pagodeiro, ele disse: para que eu quero ir para o céu? Eu que vou chegar lá, ficar com as arpinhas, com os anjinhos tocando lá no céu, aquelas armas com aquele Zeca Pagodinho. Eu não quero ir lá para o céu não, eu quero ir para o inferno. Lá tem mulher, lá tem cerveja, é um touro, né? Como que um homem mundano vai querer o céu? Ele não vai querer o céu. O lugar dele, nessa atitude que ele tem, é somente o inferno. Céu é para os santos, é para os salvos, é para aqueles que amam a Cristo, aqueles que têm Jesus no coração. Então, quem não passa em companhia de Deus aqui na terra, irmãos, jamais terá condições, jamais vai desejar de ir para o céu. Sabe por que você tem vontade de ir para o céu? É porque você já sente pelo Espírito que está em você, irmão. O Espírito que está em você, que te santificou, faz você sentir saudade do céu, como se você já tivesse ido ao céu. E isso vai em nosso coração. A gente fica com vontade de ir para o céu, parece que nós já fomos lá. É por causa do Espírito que está sobre nós, e Ele nos leva, nos remete para isso, para o reino celestial de Deus. Por isso nós devemos nos aperceber que Ele vem buscar somente os justos, os fiéis, aqueles que são santos. Finalizando aqui Hebreus 12, 23, Ele vem buscar a universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Somente aqueles que estão inscritos no céu, no livro da vida. O seu nome está no livro da vida. O nosso nome está no livro da vida. No livro da vida só entra o nome dos santos, dos fiéis. No livro da vida só entra aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Lá está o nosso nome no livro da vida.
os justos aperfeiçoados pelo sangue de Jesus. Que Deus possa nos abençoar grandemente, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos leva a uma vida de santidade, nos ajude a levar uma vida santificada, a uma vida de pureza, pedir perdão dos nossos pecados e das nossas iniquidades, para estarmos preparados para o encontro de Jesus nos ares. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo.